Olha, sinceramente, Carlos, eu acho que existe muito mais do que nós sabemos, né, sobre a questão da prisão dele. Sinceramente, eu vejo que Donald Trump tem todos os embasamentos necessários para colocar não só sanções sobre CPFs, sobre CNPJs. Os Estados Unidos podem colocar sanções sobre a Petrobras, por exemplo, e também sobre o próprio país. E eu volto a dizer, talvez Moraes tenha mordido a isca e logo, logo, essa tranquilidade do presidente Bolsonaro em não ser preso, a gente vai saber o que tem por trás de tudo isso. Moraes dá 48 horas para a plataforma de vídeos Rumble indicar representantes no Brasil. É isso mesmo. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para a Rumble indicar representante legal no Brasil. O juiz do STF ameaçou suspender os serviços da plataforma caso ela descumpra a ordem judicial. O representante deve ter amplos poderes, inclusive de nomeação de advogados, determinou Moraes, bem como para comprovar a regularidade e a validade da representação legal da empresa Rumble, com comprovação documental da respectiva junta comercial da regular constituição da empresa, sob pena de suspensão imediata das atividades da empresa em território brasileiro. Moraes constatou a ausência de um representante ao tentar intimar a plataforma para bloquear o canal do jornalista Alan dos Santos. Os advogados da empresa, contudo, alegaram que, como não possuem responsável no Brasil, não teriam como cumprir a ordem. A decisão do ministro do STF contra a plataforma audiovisual ocorre em meio a um embate internacional. Nessa semana, Rumble processou Moraes na justiça, no estado norte-americano da Flórida. E o Alexandre de Moraes parece que resolveu comprar mesmo briga com os Estados Unidos e triplicar a aposta. O ministro abriu uma investigação contra Mark Zuckerberg por suposta manipulação digital. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a investigação contra Zuckerberg, CEO da Meta, a pedido do PDT. O partido alega que as plataformas digitais da empresa, Facebook, Instagram e WhatsApp, estariam sendo usadas para manipulação dolosa de conteúdos no Brasil, que pode configurar crime no contexto do inquérito de fake news. A decisão ocorre em meio a um cenário de tensão crescente entre a STF e as Big Techs, especialmente no que se refere à moderação de conteúdos e à disseminação de notícias falsas. O inquérito mira possíveis condutas criminosas relacionadas à instrumentalização digital para desestabilizar a democracia. Porém, muitos veem isso como nada mais nada menos uma forma de censurar a oposição e excluir opiniões dissidentes da do governo atual. Mas pelo visto, dessa vez Alexandre de Moraes achou adversários à altura. Pela primeira vez o ministro pode sofrer danos reais com punições que vão desde cassação de visto, bloqueios financeiros e até congelamento de bens. Continuando com os nossos comentaristas, doutor Marcília, a gente está falando agora sobre esse pedido do ministro Alexandre de Moraes, essa intimação, né, o Rumble. Na sua opinião, qual pena Moraes poderia sofrer aqui no Brasil e fora do Brasil por causa desses abusos, né, mas principalmente nos Estados Unidos, por causa de tudo isso? O que poderia acontecer do ponto de vista especialmente criminal? Se não me engano, o processo que a Rumble iniciou contra ele é um processo civil, mas nada impede que ele também seja acusado criminalmente de uma série de abusos, de excessos cometidos no Brasil. Ou lá a lei é diferente? Não. Na verdade, ele pode ter... É um processo civil, mas como a alegação é de que houve uma violação à soberania, as penalidades possíveis ao Moraes podem sim atingir não apenas questões indenizatórias, mas também restringir, vamos dizer assim, a liberdade dele, pelo menos a liberdade de ir e vir ou de entrar dentro do território norte-americano. Eu acredito que a penalidade aqui no Brasil, por uma decisão de um juiz norte-americano, não vai ser executada. Por quê? Porque eles podem decidir o que for lá, mas precisa do Brasil para executar. Não dá para eles virem aqui e buscar o Moraes para executar a pena lá. Embora seja isso que o STF queira fazer, por exemplo, com alguns personagens como o Alan dos Santos, que houve um pedido, inclusive, de expatriação, a gente se lembra, e inclusive os Estados Unidos responderam que não fariam isso porque lá eles
respeitam a palavra. Essa foi a resposta constrangedora que o STF ouviu quando pediu que o Alan dos Santos fosse entregue ao Brasil. Mas, embora aqui no Brasil dependa, portanto, das autoridades brasileiras qualquer tipo de execução de uma pena ou de uma decisão norte-americana, isso não vai acontecer, a gente sabe, não tem a menor condição de, dentro desse contexto de coisas, alguma autoridade brasileira ter coragem, não é nem a vontade, mas ter coragem de fazer valer uma decisão norte-americana contra o Moraes. Eu acho que sequer a citação vai chegar ao Moraes. Muito provavelmente, quando isso chegar aqui no Brasil, alguma autoridade brasileira vai dizer que não pode ser assim, que aqui no Brasil as decisões do Moraes elas estão envelopadas pelas decisões do Estado, que o Moraes, quando decide, representa o Estado, que eles não podem processar a pessoa física do Moraes. Imagino que essa vai ser a resposta das autoridades brasileiras, sequer vai ser entregue isso ao Moraes. Aí ele vai ser julgado, provavelmente à revelia, ou seja, sem que ele participe do processo, e se der uma decisão, essa decisão não vai alcançá-lo aqui no Brasil pelas mesmas razões. Mas lá nos Estados Unidos, sim. Pode-se, por exemplo, retirar o visto dele, pode-se impedir a entrada dele, se ele tiver algum tipo de movimentação financeira dentro dos Estados Unidos, isso pode ser bloqueado, ou pode mesmo ser impedido de ter alguma movimentação, como, por exemplo, compra de imóvel, coisas do gênero. Isso é possível que aconteça. E acho até que isso, na conjectura atual, é bem provável que ocorra. Ele vai ser julgado sem participar do processo, vem uma decisão, essa decisão não vai ser executada aqui, mas fica isso lá pendente. Se ele for para lá, como bem disse o Maurício, talvez ele sofra as consequências disso. Não vai poder interagir com a economia norte-americana em território dos Estados Unidos. E isso tem um certo peso, né, até para o ministro do STF, Jorge Serrão, sua opinião sobre essa intimação contra o Rumble, o que pode acontecer e quais seriam as reações por parte do governo americano caso o Rumble seja obrigado a interromper suas atividades pela segunda vez, lembrando que já aconteceu em 2023 e agora poderia acontecer de novo. Vai acontecer de novo no Brasil. Ele já tinha saído, talvez não tenha nem representante legal local nenhum para apresentar, porque ele já tinha saído daqui. Ele voltou com a operação, mas não significa que tenha representante por aqui. Ele aceita operar com os brasileiros, mas pode ser que não tenha representante para apresentar. Então, o ministro Alexandre fez um pedido impossível e agora, com certeza, vai aplicar multas em cima do pedido impossível que fez. E aí já tem a pendenga lá fora com o Rumble. E só vai botar mais lenha nessa fogueira. Está apagando o fogo com gasolina. Isso é bom? Não. A história toda, tudo o que está acontecendo, é uma insanidade absoluta. Se tudo tivesse sido levado dentro da normalidade, Bolsonaro perdeu a eleição ou Lula tomou o poder, não importa. O sistema de poder não tivesse projeto de vingança, deixasse o barco rolar, a vida seguisse, nada disso estaria acontecendo. O Brasil está perdendo um tempo precioso julgando, cuidando de coisas absurdas. E parece até que a gente não tem causas mais sérias, mais graves para julgar do que isso que estamos vendo nesses processos políticos. Então, criou-se um ambiente de insanidade total. E tudo por causa de quê? Porque o Congresso brasileiro, incompetente, não aprovou uma contagem pública de voto para a gente ter uma eleição sem risco de ter questionamento. Esse Congresso incompetente também aprovou a maldita lei do Estado Democrático de Direito, que hoje é um embasamento da tortura contra todo mundo que está sendo punido pelo 8 de janeiro. O Congresso aprovou e o presidente Bolsonaro não teve uma assessoria competente que mandou vetar tudo. E também não teve condição política de dar esse veto, com certeza. Mas tudo, vejam, tudo está acontecendo em função de erros passados e os erros são políticos, são do Congresso Nacional. O Senado, ainda agora, o Maurício Marcon lembrou muito bem, a gente não tem senador com a mínima competência nem coragem, o corpo do Senado, não é um ou outro. A gente tem 12 de oposição ali que estão tendo papel corajoso, mas e o resto? São 81. O corpo do Senado não quer se meter em nada. É a mais grave crise institucional da história brasileira e o Senado está ali de brincanagem com o povo brasileiro. Então,
a situação é grave e vai piorar ainda mais, podem ter certeza absoluta disso. O sistema de poder no Brasil, ele tem um roteiro que ele já programou e vai cumprir esse roteiro. Ele não quer saber de Trump, ele não quer saber de ninguém. Depois, se vier consequência disso, é com eles, Roberto Carlos e as baleias azuis. Mas, por enquanto, não há sinal de trégua nenhuma do sistema de poder no Brasil. Carlos, deixa eu só fazer um complemento, ó, bem rapidinho. Por favor, deputado. Por favor. Eu estava aqui raciocinando e vamos ver se eu estou falando uma bobagem. O Rumble saiu do Brasil no fim de 2023, quando ele argumentou que os pedidos de Alexandre de Moraes eram impossíveis de atender, enfim, de censura, e saiu do Brasil. Pois bem, o Rumble voltou ao Brasil agora, dizendo que, como Donald Trump está no poder nos Estados Unidos, ele se sentia mais confortável para estar no poder. Né? Malandro ou ingênuo é o homem que acha que só a mãe dele faz homens malandros. Né? O que a gente pode tirar de tudo isso? Lembrando que a Rumble tem ali uma parceria com a True Social, ali, com a empresa do Donald Trump. O que a gente pode estar vendo aqui? Eu estou imaginando que a Rumble pode ser uma isca que o Alexandre de Moraes acabou de morder. Porque o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um CEO de uma empresa fazendo ataques velados ao absurdo que a gente vive no Brasil e instigando que Alexandre de Moraes tomem atitudes do tipo banimento da rede social. O que isso traria no meu ponto de vista? Talvez traria o que Donald Trump precisa. A prova cabal que o Brasil vive uma censura, vive um poder paralelo, onde um ministro, que inclusive ele mesmo, Donald Trump, processou há poucos dias, estaria, então, ocorrendo em crimes. E aí ele teria o álibi para operar, então, para defender a democracia no Brasil. Uma coisa que eu venho sentindo muito do presidente Bolsonaro, e aí pode ter um link, é a tranquilidade dele dizer para nós que ele não será preso. Então, num pensamento aqui, talvez, um tanto quanto distante, mas eu acho que Alexandre de Moraes pode estar mordendo uma isca, já que já se diz no jargão popular que o ódio cega. E ao estar cego de ódio em ser desrespeitado pela Rumble ou pela própria X, ele está tomando atitudes que tomou lá atrás, mas aí o governo era do Biden. Agora o governo é de Trump. E quem acha que Donald Trump não pode fazer nada contra o Brasil, engana-se em muito. Nós temos uma série de sanções, não só em CPFs, mas também em CNPJs ou até contra a própria nação, que podem ser tomadas através dos Estados Unidos. O que ele precisa, no meu ponto de vista, Trump precisa do embasamento. A gente já viu isso com a OEA aqui, né, na pessoa do Vaca. Muitos disseram, mas é esquerdista, não sei o quê. Bom, isso até é um álibi. Ou seja, não vai poder se dizer que o esquerdista fez um relatório dizendo que tem censura no Brasil, né, de forma, digamos, parcial. E aí o que ele vai ter com tudo isso? Ele vai ter álibis para tomar atitudes. Eu acho que Alexandre de Moraes mordeu a isca, sinceramente. Deputado, eu só queria também lhe perguntar, aliás, duas coisas. Primeiro, como o senhor estava falando, o governo Trump precisa de um embasamento legal. O governo Trump informou que espera o relatório da OEA para analisar a situação no Brasil. Isso saiu no portal Metrópolis. E o governo americano informou que vai analisar, então, a situação da liberdade de expressão no Brasil. Então, essa é a informação do governo, do portal Metrópolis, que publica, então, uma informação recebida pelo governo americano. Frisou que a liberdade de expressão é, abre aspas, um pilar dos Estados Unidos, fecha aspas, e disse aguardar o relatório sobre o direito no Brasil. Então, embasamento legal está aparentemente se formando, mas o senhor disse uma coisa que eu queria voltar. O senhor disse que o presidente Bolsonaro não tem expectativa de ser preso, ele acredita que não vai ser preso. O senhor concorda? Eu acho que isso é possível. Vocês, deputados da oposição, temem pela incolumidade do presidente Bolsonaro? Ou será difícil, assim, a eventual prisão do ex-presidente vai criar uma tal comoção social que dificilmente o Supremo vai ordenar a sua prisão? Olha, sinceramente, Carlos, eu acho que existe muito mais do que nós sabemos, né? O presidente Bolsonaro, no fim do ano passado, nós nos reunimos na oposição preocupados com o período de recesso, onde nós tínhamos informações que poderia se avançar
na questão de uma eventual prisão do presidente ali, onde não tem Congresso, onde é mais fácil do judiciário atuar sem que haja tanta repercussão, e a informação que chegou para nós é que o presidente estava tranquilo e que não seria preso. Essa informação foi reforçada por diversos outras pessoas que a gente conversa ali na oposição, e hoje o próprio presidente fez uma manifestação, né, sobre a questão da prisão dele. Quando tu cita a OEA, muito bem lembrado dessa manifestação, dessa notícia do Metrópole, olhem só o que a gente está vendo. Primeiro, eu acho que todos nós aqui concordamos que se Kamala Harris tivesse sido eleita, a OEA não estaria no Brasil. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Assim que o governo americano financia 50% da OEA, e ele já deu inclusive indicativos saindo, né, da Organização Mundial da Saúde, enfim, a própria USAID também terminando seu financiamento, ele deu um recado claro para a OEA. Se vocês vierem aqui e fizerem uma palhaçada, termina o dinheiro para vocês também. Quando vem um representante, o Vaca, que tem alguns posts ali mais ligados à esquerda, mas também tem uma atuação de defesa da liberdade da imprensa, né, da livre imprensa e por aí vai, eu calculo que o relatório vai vir muito forte. O relatório, junto com esse banimento, suposto banimento, ou provável banimento da Rumble, e também o provável banimento do X novamente no Brasil, sinceramente eu vejo que Donald Trump tem todos os embasamentos necessários para colocar não só sanções sobre CPFs, que basicamente são 3 tipos de sanções possíveis. Sobre CPFs, tirando, obviamente, vistos de entrada nos Estados Unidos. Sobre CNPJs, os Estados Unidos podem colocar sanções sobre a Petrobras, por exemplo, e também sobre o próprio país. E o que a gente viu até agora, nas negociações de Donald Trump, tanto com o Panamá, como com o Canadá, contra o México, com a Colômbia, é que os Estados Unidos estão levando todas. Então, sinceramente, eu acho que Trump tem uma sensação também, ele entende o que Bolsonaro está passando, que ele passou algo muito parecido nos Estados Unidos, né, com o 6 de janeiro de lá, com o 8 de janeiro aqui, com a perseguição judiciária contra ele, com a tentativa de desconstrução da imagem que a grande imprensa fez. Então são coisas muito semelhantes. Só que agora Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. E eu volto a dizer, talvez Moraes tenha mordido a isca, e logo, logo, essa tranquilidade do presidente Bolsonaro em não ser preso, a gente vai saber o que tem por trás de tudo isso. Eu espero, sinceramente, que, como aqui no Brasil, o nosso judiciário, o sistema, realmente está capitulado perante a esquerda, perante quem não defende a democracia, que a gente conte mesmo com um fator externo para nos ajudar, que será Donald Trump. Voltando então com nossos comentaristas, eu queria também falar sobre as declarações do presidente Lula sobre tudo isso que está acontecendo, tudo isso que estamos vendo, porque o presidente Lula declarou, sugeriu a prisão de Bolsonaro se a denúncia contra ele for comprovada. Lula afirmou que, abre aspas, se for provado, só tem uma saída, 2 pontos, ser preso, fecha aspas. Lula afirmou que Bolsonaro deve ser preso se as acusações, então, forem comprovadas. O presidente comentou sobre o suposto plano de atentado contra as autoridades, uma declaração que foi feita em uma entrevista à Rádio Tupi nesta quinta-feira. Lula disse que os pedidos de anistia são a forma de autocondenação e a denúncia da PGR ainda será analisada pelo STF para aceitar ou rejeitar as acusações, mas para o presidente Lula já temos uma condenação. Vamos ouvir o Lula e depois Jorge Serrão. O que eu vi pela denúncia que foi publicada ontem é que é grave, é muito grave. Outro dia eu estava dizendo que o Partido Comunista Brasileiro, sabe, foi perseguido durante quase 50 anos sem ter feito 10% do que a equipe do ex-presidente tentou fazer nesse país. Se for provado a denúncia feita pelo Procurador-Geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída, ser preso. Ele e quem participou dessa quadrilha que estava não tentando governar, mas tentando tomar conta do país como se fosse propriedade privada. Obviamente que eu acho que eles terão o direito de se defender, terão o direito de dizer que é mentira, mas se for provado, não tem outra solução senão ser condenado.
Jorge Serrão, primeiramente eu queria só relembrar para o nosso público que o presidente Lula se confirma um profundo ignorante da história brasileira, porque a intentona comunista não era exatamente 10%, mas era movimento de guerrilha armada que aterrorizou boa parte do Brasil por anos. Então, assim, foi uma coluna armada dentro do Brasil. Então, acho que eu convidaria o presidente a estudar um pouco mais da história do país. Jorge Serrão, sua opinião sobre essas declarações de Lula, sobre essa inversão do processo, né, essa inversão sobre o direito de defesa, na verdade, a obrigação de provar que não se fez nada, a prova leonina, a prova diabólica, aliás, né? Sua opinião sobre as declarações de Lula? Lula é um mitomaníaco e um ignorante absoluto sobre a história do Brasil. O comunismo aqui no Brasil fez mortes, fez perseguições, cometeu justiçamentos. Então, Lula, você está absolutamente errado do que você falou. Segundo ponto, quando você critica a anistia, você devia cometer um araquiri. Porque você é anistiado político, recebe em torno de R$6.000 desde o ano de 1993. Então, como é que você, que é um anistiado, pode ser contra a anistia? É muita cara de pau, para dizer o mínimo. Sobre essa questão da tentativa de assassinato ao ministro Alexandre, a você e ao Geraldo Alckmin, Lula, não é possível que você possa acreditar numa idiotice completa dessa. E que Bolsonaro tenha sido o cara que mandou fazer isso. Você é completamente sem noção em tentar jogar essa ideia. Mas você está fazendo o quê? Você é o fantoche supremo sentado na cadeira do Palácio do Planalto e que dorme no Palácio da Alvorada. Então você precisa ser aí o sustentador da mentira, já que você também é um mitomaníaco, para poder se manter no poder. Porque você foi colocado ali para cumprir a missão de justificar a derrota do Bolsonaro, que o sistema de poder não engoliu. Esse é o ponto. E agora tem um impasse bacana. O sistema de poder não quer saber de você, não quer saber do Bolsonaro e vai inventar uma candidatura de centro para ocupar o espaço. Então o Brasil é algo absolutamente surreal. Mas Lula se supera a cada segundo falando besteira. Dessa vez ele tirou até o chapéuzinho para falar mais besteira. A gente estava desconfiado que era o chapéu que estava gerando o besterol de Lula. Não, sem chapéu ele também fala besteira. Parece que o problema é falta de cérebro ou mau funcionamento do cérebro dele. Ou então uma outra hipótese também bastante plausível, que o cinismo do presidente seja muito maior do que qualquer outra coisa e domine completamente o seu raciocínio obtuso. Essa da anistia é imperdoável. Essa de você acreditar nessa tentativa de assassinato também é algo totalmente absurdo. E a justificativa, o papo furado mentiroso de que houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, Lula, sem ninguém nos palácios, o poder a ser tomado por quem? Não tinha ninguém com arma na Praça dos Três Poderes. Eu insisto, o 8 de janeiro foi provocado pelo comandante em chefe das Forças Armadas do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele tivesse ordenado ao Exército que aquela Praça dos Três Poderes tivesse sido ocupada, nada teria acontecido. Então, Lula, toma a tenência. Nota -13 para você. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.